Olá a todas e todos! Hoje a gente está reunido aqui para conversar um pouco a respeito do que foi o renascimento cultural. Renascimento como uma manifestação, um movimento artístico, cultural, científico também, que marca a transição da era moderna, ou melhor, da era medieval para a era moderna, que marca a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, o Renascimento começa ainda a se desenvolver na Baixa Idade Média e atinge o seu ápice nos primeiros anos, no primeiro século, digamos, da Idade Moderna. O que foi o Renascimento? O próprio nome já dá pra gente uma dica muito importante. Renascer significa, obviamente, nascer de novo. O que está renascendo? Está renascendo da onde? E o quê? Bom, a gente tem que lembrar daquela boa e velha linha do tempo que define as 4 eras históricas. Vamos lembrar quais são? Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Pois bem, a Idade Antiga, sobretudo no Ocidente, é o período histórico que marca a ascensão, o apogeu e a decadência tanto dos gregos quanto dos romanos. O modo de pensar e agir, as estruturas políticas de gregos e romanos foram muito importantes para a Europa naquele contexto em que existiram. Mas como a gente viu, na Idade Média, essa estrutura praticamente desapareceu. Pequenas exceções, em algum ou outro lugar, o comércio não desapareceu, por exemplo, que é o caso de algumas cidades italianas. Mas, de um modo geral, a Europa viveu aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, o processo de feudalização, de ruralização, algo que só foi modificado na Baixa Idade Média. Olha só como são as coisas, olha como as coisas se encaixam. Na Baixa Idade Média, a gente tem a retomada do comércio. Retomada do comércio também fez com que renascessem as cidades. E em meio a isso tudo, surge, justamente pelas mãos da burguesia, um movimento artístico, cultural, científico, capaz de produzir conhecimento, que é um conhecimento, que é um conhecimento, formas de expressão que não servem somente para satisfazer um ego, uma vontade particular, mas muitas vezes servem para a própria estrutura de funcionamento do novo sistema que está se moldando, do capitalismo nascedouro, né? Que está aí rompendo a casca do ovo e surgindo. Então, inovações tecnológicas como bússola, sextante, astrolábio, tudo isso que só foi possível também graças ao contato que a Europa teve com o Oriente, tudo isso ajudou, por exemplo, nas grandes navegações, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um momento em que os europeus estão mudando radicalmente o seu modo de vida, as suas percepções em relação ao mundo. E o Renascimento materializa isso muito bem, essa nova forma de olhar e de perceber o mundo e essas novas necessidades que se apresentam. Então veja, por exemplo, uma característica fundamental do Renascimento é o humanismo. Lembra que a gente falou lá atrás que a cultura medieval era essencialmente teocêntrica? Pois é, agora Deus não é mais o centro de tudo. O humanismo toma, junto com o antropocentrismo, toma o lugar que antes era do teocentrismo. Então, todo o pensamento era voltado para Deus, todas as explicações eram dadas a partir daquilo que Deus quis, Deus definiu, etc. Agora não. Agora os seres humanos, né, o homem, essencialmente, começa a aparecer como o centro das preocupações, da produção intelectual, material, cultural. Antropo é o homem. Centrismo, centrado no homem, a ideia de valorizar o que é humano. Não é à toa que no Renascimento se valoriza tanto as formas físicas. Pensa, por exemplo, no Leonardo da Vinci, que é um cara que vai, de alguma maneira,
representar o movimento renascentista de uma maneira muito emblemática, já que ele era um conhecedor de assuntos dos mais diversos, um cientista, um escritor, um inventor, o cara era tudo ao mesmo tempo. Isso é um pouco do espírito racional que marca o Renascimento, a ideia da razão, o uso da razão, a capacidade que é exclusiva dos seres humanos de explicar fenômenos por meio da razão, daí o racionalismo, que também anda de braços dados com o empirismo, que é mais ou menos uma ideia de provar determinadas teorias por meio de experimentações. É o experimentalismo, também pode ser chamado dessa maneira. E o individualismo também é algo muito valorizado pelos renascentistas, em oposição a um pensamento essencialmente coletivista que marcava a Idade Média, e que agora vai sendo modificado e superado graças a esse novo olhar, essa nova forma de ver o mundo que é propagada por tanta gente importante que faz parte do movimento renascentista, que eu vou te mostrar agora.